Quem é você? A gente precisa sair dessa igreja aqui hoje com essa resposta. Quem sou eu diante de Deus? Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Baixe sua cabeça uma vez mais, vamos orar? Senhor bendito, por mais que tenhamos convicção de que o Senhor está no nosso meio, por mais que possamos asseverar, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, está aqui conosco, ainda assim, ó Deus, nós carecemos de entendimento, de sabedoria, para compreendermos a Tua Palavra. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, desvenda os nossos olhos, ilumina, ó Deus, o nosso entendimento, para que possamos contemplar, ó Deus, a Tua preciosa Palavra, a Tua lei. Ajuda-me, ó Pai, a transmitir com fidelidade, com temor e tremor, que a Tua igreja, ó Deus, também possa compreender e aplicar em suas vidas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Talvez alguns aqui nunca tenham lido, mas já tenham ouvido falar sobre um autor chamado Jerry Bridges, autor de vários livros, Exercita-te na Piedade, o próprio livro Quem Sou Eu e tantos outros. Nesse livro, Quem Sou Eu, o autor ele faz questão de falar sobre alguns assuntos pertinentes sobre a nossa jornada, sobre a nossa caminhada diante de Deus. Ele elabora o seu livro dividindo em 8 capítulos. E eu fiz questão de separar 5 que eu acho que é muito importante e interessante para as nossas vidas. Por exemplo, ele faz meio que uma afirmação: estou em Cristo. Esse é o nome do capítulo. Outro, isso aqui não está em ordem, tá? Eu separei em ordem diversas. Sou justificado. Ter essas convicções na nossa jornada e na nossa caminhada é muito importante. Terceiro, sou nova criação. A ideia de sermos nova criatura diante de Deus. Quarto, sou santo. A ideia de termos esse compromisso e assumirmos e tomarmos essa posição diante de Deus. E, por último, mas não menos importante, algo interessante que eu acho que foi muito honesto da parte dele. Ainda não sou perfeito. Mesmo carregando assumindo para si essa identidade de estarmos em Cristo, de sermos justificados, sermos nova criação, sermos santos, o autor faz questão de, por último, deixar esse tema, esse capítulo: ainda não sou perfeito. Mas voltando para a nossa pergunta inicial, o que você poderia responder se alguém perguntasse assim para você: quem é você? Porque essa é a pergunta dos fariseus para João. E talvez alguns aqui poderiam responder tipo: eu sou comerciante, eu sou representante de vendas, funcionário público, etc, e etc, e etc. E eu diria que, beleza, essa é a sua profissão, mas isso não define quem é você. Isso não é o que você é. Mas alguns poderiam também dizer: eu sou alguém divorciado. Eu sou alguém solteiro que nunca casou.
Eu sou alguém que está à procura de um emprego, mas não consigo encontrar. Eu sou um fracassado. Calma, embora você se sinta que fracassou em algumas dessas áreas, eu também quero dizer para você que o fracasso também não define quem você é. Mas também há aqueles empanturrados com a cultura ou com a ideologia desse século que afirmariam: não, eu sou um exemplo de superação. Eu que cresci em uma rua pobre, de um bairro pobre do subúrbio, estudei em escola pública, fiz Enem, passei em 2 faculdades, na estadual e na federal, e trabalhei nas melhores empresas e hoje sou um milionário. Esse é quem sou. E eu diria, isso também não define quem é você. Talvez alguém que esteja nos visitando, esse não sou eu também, tá? Só a primeira parte, cresci no bairro pobre e numa rua pobre e no bairro de subúrbio. Essas 3 respostas ilustram nossa tendência de usar alguma experiência subjetiva para tentar definir ou responder essa pergunta: quem sou? Ou quem é você? A maioria das pessoas responde dizendo a sua profissão porque já se acomodaram com essa ideia, já estão escravizados nessa ideia de serem definidos por aquilo que fazem. No entanto, como cristão, nossa identidade é definida pelo nosso relacionamento com Cristo. É isso que nos define. E não por experiências de vida subjetivas, sejam elas positivas ou negativas. Isso não define quem você é. Eu não sei se vocês lembram da fala de Jesus, quando ele diz assim: olha, o menor aqui é o maior no reino de Deus. Há sempre uma linguagem paradoxal nas Sagradas Escrituras. Nós vimos hoje pela manhã: olha, para ganhar tem que perder. Quem quiser salvar a sua vida, vai precisar perdê-la nessa vida aqui, nessa era presente. Mas não é de surpreender que muitos, engodados demais com essa vida, começaram a pensar que a sua própria vida era definida pelo sucesso ou fracasso, aqui, nesse agora, nessa vida presente. O que nós temos, ou, de um extremo, pessoas confiadas demais em si mesmo, isso é uma problemática muito grande, que será a nossa segunda lição e aplicação aqui nessa noite. Ou gente com um espectro de pessimismo, com essa sensação de fracasso. Eu queria convidar vocês a uma reflexão e vocês pensassem como Jesus. Porque para todos aqueles que assistiram aquele espetáculo horrendo da sua morte, poderiam dizer assim: ó, ele fracassou. Mas essa linguagem paradoxal do Novo Testamento nos aponta para algo que transcende a nossa realidade. A sua morte é sinônimo de vitória. A sua entrega naquela cruz é o que nos concede vida e restaura e nos reconecta com o Pai. Ele é o exemplo perfeito daquilo que ele mesmo ensina. Para ganhar, é necessário perder. Então, em uma ordem, eu gostaria de falar sobre 3 coisas nessa noite. A primeira delas é rapidamente sobre o local onde João está inserido, onde ocorre esse episódio do verso 19 ao verso 28. Depois eu gostaria de falar também sobre os sacerdotes levitas que estão aqui contidos nessa passagem no verso 19 e no verso 20. E por fim, eu quero junto com vocês pensar nessa identidade de João.
como ele se apresenta e como aqui nós podemos retirar preciosas lições para as nossas vidas. E aí então, concluir fazendo duas aplicações ou retirando desse texto duas lições simples, mas tão difíceis de serem aplicadas nas nossas vidas, ok? Então sigam comigo. Primeira coisa que você vai ver lá no verso 28, e aqui nós estamos invertendo as ordens, é que no verso 28 ele faz questão de definir qual é o local. E João ele trabalha uma questão muito interessante no seu evangelho. É que ele vai traçando a rota de uma perspectiva geográfica. Então ele faz questão de dizer onde é que Jesus está. Para muitos de nós, isso não faz tanta diferença onde Jesus está, ou aonde João está naquele episódio. Mas mesmo assim, o autor desse evangelho faz questão de dizer aonde ele está. E a Betânia, comumente mencionada nos evangelhos, encontra-se em curta distância ao leste de Jerusalém e um pouco ao sul da estrada de Jericó. E é mais bem conhecida, talvez alguns vão lembrar aqui, por conta da casa dos amigos Maria, Marta e Lázaro, que serão mencionados mais à frente em João capítulo 11, verso 1. A Betânia, mencionada aqui, entretanto, está localizada do outro lado do Jordão, conforme o texto diz, aonde é hoje a região da Transjordânia. E isso causa uma certa provocação e uma certa discussão sobre esse local e essa Betânia. Pode muito bem ser que João use esses detalhes ou esse local com um objetivo. Ele opta pela grafia, em particular para indicar que o ministério de Jesus inicia e se encerra em Betânia. Uma boa possibilidade. E João, assim, é óbvio, né? É óbvio que ele é um excelente pregador e um excelente, óbvio, também conduzido ali pelo Espírito Santo, né? Então, assim, ele faz questão de dar esse panorama inicial para findar o seu material lá em João, lá no capítulo 20, 21, com esse detalhe. Ele inicia e se encerra em Betânia. Isso me chama a atenção porque, como pregador, nas aulas de homilética, assim, a gente precisa saber como nós estamos decorrendo na nossa pregação, onde ela precisa ter uma introdução, um início, um meio e um fim. E eu fiquei assim fascinado, porque ele usa desse recurso para dizer assim, inicia e encerra em Betânia. Pois bem, se nós já falamos do local, nós precisamos também mencionar alguns dos personagens que estão ali inseridos, que é aquele grupo de judeus formados de sacerdotes e levitas. Pela primeira vez no livro de João, encontramos o uso do termo os judeus neste evangelho para denotar não o povo todo. João não está falando do povo todo. Não é o objetivo dele descrever que aqueles judeus faziam parte ou representava todo o povo judeu. Mas era um grupo particular. Um grupo particular. Nesse caso em específico, o estabelecimento religioso de Jerusalém. Prestem atenção aqui. Quando vocês olham para o Novo Testamento assim, pensam assim, os judeus apareceram. Os judeus perguntaram. Os judeus fizeram isso e aquilo. Qual é o primeiro pensamento que você tem? Pode falar, gente. Oposição, sim ou não? Um aspecto de oposição ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ressaltar que nem sempre este apontamento nem sempre é a mesma coisa. Existem judeus que aparecem representando esse povo de maneira positiva.
sei se vocês vão lembrar no próprio capítulo de João, no próprio livro de João, no capítulo 3, o caso de Nicodemos. Ele aparece de uma perspectiva positiva. Por que não lembrar de José de Arimateia, um judeu que aparece ali para pegar o corpo de Jesus e dar a ele um fim em um túmulo? E por que não também lembrar do próprio Jesus, que é um judeu? Na nossa jornada, é óbvio, nós precisamos fugir de dois extremos aqui quando nós olhamos para essa frase, os judeus. Porque muitas vezes nós pendemos para um lado onde nós somos o novo Israel de Deus. Nós somos os judeus dessa geração. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ou quando não, nós pendemos para o outro lado, que é o antissemitismo. No sentido de, não, essa galera aí não presta para nada, e nós temos que fazer isso e aquilo outro. Não, eu acredito que o melhor livro para nos ensinar sobre essa temática é o livro de Efésios. Olha, nós somos dois povos distintos, mas nós estamos em um só propósito: proclamar o Rei de Deus. Então, nem sempre esse cenário deve ser caracterizado como um cenário uma perspectiva negativa para com os judeus. Mas nesse ponto em específico, a questão é realmente de oposição. Quem está acompanhando aí o plano de leitura do Novo Testamento deve ter percebido passagens no livro de Mateus e agora mesmo, recentemente, no livro de Marcos. Vocês vão lembrar da profecia que diz assim, tem olhos mas não veem, tem ouvidos mas não ouvem. E a problemática para mim aqui desses judeus é que eles estão agora diante de João. Logo em seguida, nos próximos capítulos, eles serão apresentados aquele que seria o Messias. Mas mesmo diante da realidade contundente daquele que é o verbo da vida, que é o início e o fim, que é o Logos de Deus, que é a ressurreição, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de Deus, eles não conseguem reconhecer. E aí vocês podem sempre dizer assim, não, pastor, mas cá para nós, assim, esses judeus são muito cegos. Como é que pode? Como é que eles não podem ver isso? Mas essa é a realidade, essa foi a realidade de muitos de nós, que rejeitamos a pregação do Evangelho, que rimos, que fizemos gracejos com aqueles que um dia talvez pregaram o Evangelho para a gente, que rejeitamos aquele folhetinho de evangelismo. Aí às vezes, assim, eu lembro assim, quando eu ia para os treinamentos de juventude, de evangelismo, alguém dizia assim, não, assim, é muito difícil, né? Porque às vezes a gente vai entregar os folhetinhos e as pessoas não recebem. O que é que a gente deve fazer? Cara, não é só simplesmente esse peso e entregar para a próxima pessoa. Mas a minha consciência, caramba, cara, hoje eu fui um desses e rejeitei aquele folhetinho. Que ali teria um versículo ou uma narrativa, uma história sobre o Evangelho, alguma coisa que pudesse chamar a minha atenção e a partir do momento ali eu pudesse perceber a preciosidade que é servir ao Senhor. Mas ainda há pessoas do nosso meio que mesmo frequentando os cultos, mesmo partilhando desses momentos aqui, continuam rejeitando essa verdade e essa realidade tão obtusa que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ainda há aqueles que dizem confiar nessa realidade, mas temem lançar-se. Como nós vimos hoje pela manhã, temem tomar a sua própria cruz e negar-se a si mesmo. E isso demonstra para a gente que a realidade dos judeus não é muito distante da nossa.
não é muito diferente de pessoas que nós temos à nossa volta. E tampouco é distante da nossa própria realidade. Há 1, 2, 3, 10, 20 anos atrás. Ainda há pessoas cegas à realidade do Evangelho. Ainda há pessoas surdas que têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Eu espero que você aqui nessa noite não seja um desses, e nem tampouco faça oposição ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O fato é que eles agora vão questionar a João. E o que me chama a atenção é as palavras de João, sabe, gente? Eu acredito que muitos irmãos podem até dizer o que João disse, no sentido de: eu não sou Cristo, mas agem como se fossem. E pior do que isso, se cobram como se fossem o próprio Cristo. João dá uma resposta categórica quando é perguntado. Eles olham para o ministério de João e é um ministério impactante, então eles sentem essa dúvida, porque há uma expectativa de um Messias davídico que vem como um rei, há uma expectativa de um Messias sacerdotal, havia na circunvizinhança essa expectativa também, que ele poderia vir como um Messias sacerdotal, ou também com essa expectativa de um Messias profeta. Mas aqui, nesse momento, eles não estão diante daquele que possui essas três coisas: rei, profeta e sacerdote. E eles estão, na verdade, diante de João. E João diz assim: olha, eu não sou o Cristo. Às vezes eu noto pessoas, em especial no começo da jornada, achando assim que podem fazer todas as coisas, que podem fechar todas as lacunas que a igreja aparentemente deixou, atendendo indistintamente, tentando suprir todas as necessidades daqueles que se achegam a você. E faz parte do processo. Mas a problemática de quando a gente também vai amadurecendo é que a gente também vai percebendo assim: olha, eu não consigo fazer todas as coisas. Eu nem digo a problemática, eu quero até corrigir aqui, não é nem tanto uma problemática, mas é uma realidade. E isso, na verdade, é um senso de amadurecimento. Olha, eu não consigo resolver todos os problemas. Eu não consigo resolver todos os problemas do mundo. Sejamos coerentes com nós mesmos. A gente mal consegue lidar com todos os problemas da nossa casa. Varrer casa, ajeitar o cano, ir trabalhar, levar menino no hospital, levar a esposa, exame, trabalhar na igreja, estudar. A gente mal consegue lidar com as problemáticas da nossa casa. Quanto mais com todas as necessidades do universo. Mas o que me chama a atenção em João é que ele não só fala de forma teórica, ele sabe. E é por isso que o texto diz assim, ó. E passa despercebido pela gente, mas o texto faz o seguinte, ó. No verso 20, ele diz assim, ó. Ele confessou e não negou. Aí o texto bota assim, ó. Confessou. Isso aqui é uma ênfase do autor. O autor está querendo dizer assim, ó. João não está se eximindo da sua responsabilidade. João sabe qual é o seu chamado. Ele sabe que ele é diante de Deus. Mas ele também sabe que ele não é o Cristo. Saber que você é diante de Deus vai te livrar de um monte de coisa. De um monte de problema. De um monte de frustração. E o que mais atrapalha que estão em suas jornadas é não saber quem são. Recentemente eu assisti um vídeo muito interessante, onde o roteirista ali, o narrador, ele vai contar a história de duas pessoas
que foram criadas ou cresceram fazendo uma coisa. E aquilo definia o que eles eram. Mas o tempo foi se passando e eles foram agregando em si outras atribuições. E aí eles foram se alegrando com aquilo, porque, poxa, eu não tenho só essa habilidade, eu tenho outras. E ao agregar mais atribuições, eles foram ganhando reconhecimento, sucesso, fama. Ao ponto de um determinado momento da vida deles, eles fazerem a pergunta: quem sou eu? O narrador faz questão de dizer assim, olha, em um determinado momento eles rompem com tudo que está à sua volta, porque não souberam lidar com o sucesso e com a fama. E perceberam que era melhor ser aquela pessoa definida por uma coisa só, simples, do que ser esse indivíduo multifacetado. A conclusão dele não é que você deve se abdicar de tudo. A conclusão dele é assim, olha, você precisa fugir dessa ideia de reconhecimento, sucesso e fama. O problema não é agregar mais funções. O problema é justamente o que nós falamos no início, é esquecer quem você é diante de Deus. É aquele projeto que você deixou engavetado. Olha, eu já recebi um monte de gente aqui nesse gabinete pastoral aqui. Pastor, eu acho que Deus tem me chamado para a obra missionária. Pastor, acho que Deus tem me chamado para o ministério da pregação. Certo. E o que é que você tem feito em relação a isso, a esse chamado? Nada, pastor, eu engavetei aí esses projetos, estou em outros, procurando sucesso e fama, ser reconhecido na sociedade. Gente, eu tenho uma suspeita de que essas pessoas são as pessoas mais frustradas, porque elas começam a enfrentar batalhas no interior. Aquilo que outrora eles disseram que Deus diz e aquilo que de fato são. O meu conselho é: rapaz, desengaveta esse projeto. Passe a encontrar alegria em ser definido por ser somente servo de Cristo. Isso é, se vocês vão ganhar reconhecimento, sucesso e fama nessa direção, louvado seja o Senhor pela vida de vocês. E usem bem isso também. Mas se alegrem em serem definidos em somente ser um cristão ordinário. Olha, ser cristão me é suficiente. João encontra essa alegria. Então, quando eles perguntam, olha, você é Elias? Poderia ser fácil para os sacerdotes e levitas de Jerusalém associarem João a Elias por causa de sua personalidade e por causa da promessa de que Elias viria antes do dia do Senhor. Talvez fosse um de vocês assim, olha, você parece com um personagem aí, alguém muito importante. Você, não é só semelhança não, nós somos iguais. Temos os mesmos talentos. Não muda em nada. Não é isso que João faz. Não, ele diz assim, não sou. Então eles partem para uma próxima pergunta, porque o interessante é que João teve cuidado de nunca dizer de si mesmo que era Elias. No entanto, Jesus observou que, em certo sentido, João era Elias, ministrando em seu ofício e espírito. E ele vai falar isso em Mateus capítulo 11, do verso 13 a 14, em Marcos capítulo 9, do verso 11 ao verso 13. Jesus diz assim, ele é Elias, ele é o Elias escrito em Malaquias. Ele é o Elias que viria. E sabe o que eu aprendi com Jesus? Você não precisa falar muito de quem você é, não.
As pessoas, elas costumam reconhecer ao longo da jornada. Talvez em alguns momentos vai ser necessário você mostrar suas credenciais por outros fins, mas não com o objetivo de você tentar, sei lá, ganhar, se autopromover diante disso. Então João não faz nenhuma questão de dizer que é Elias, mas Jesus diz, ele é o Elias, descrito por Malaquias. A outra pergunta é, você é um profeta, porque em Deuteronômio, capítulo 18, 15 e 19, existe essa promessa, né? Deus prometeu que outro profeta viria no devido tempo. Com base nesta passagem, eles esperavam que o outro profeta viesse e perguntavam se João poderia ser esse profeta descrito em Deuteronômio. E João diz, não sou. João não focou a atenção em si mesmo, porque não era o Messias. O seu trabalho era apontar para o Messias. Muita gente não quer esse trabalho. Porque esse trabalho, sim, em certa medida, não traz reconhecimento. Esse trabalho não atrai holofotes. Mas João encarna o seu ofício. João entendeu a sua vocação. João entendeu aquilo pelo qual ele foi chamado. E executou. Eu quero dizer para vocês que nessa jornada, isso não os livra de medo, de tensão, de dilemas. Porque não sei se vocês lembram, é o próprio João que lá na cadeia, talvez meses ou dias antes de sua morte, depois de ouvir sobre o ministério do Messias, ele manda perguntar. Pergunta lá a ele se ele é de fato o Messias que eu proclamei, que eu falei sobre. Então isso abre um precedente no sentido de, pode ser que na nossa jornada, em dias difíceis, nós possamos duvidar, suspeitar. Mas assim que nós somos tomados por esse tipo de conflito, nós precisamos recorrer ao Senhor, confiando no Senhor, confiando na obra que o Senhor nos entregou. Parte dos cristãos sofrem muitas vezes por essa falta de identidade, por não saber quem são, por não assimilar a sua vocação, por não assimilar o seu chamado diante de Deus. Isso é um problema. Isso é um problema gigantesco. Porque o que mais a gente encontra no seio da igreja é gente frustrada. Porque um dia ou em alguma circunstância fez parte de algum ministério e ali foi, de alguma maneira, afligido. É gente que ainda continua... Na verdade, são dois extremos. São pessoas presas e enclausuradas no passado, nesse primeiro exemplo. E o segundo extremo é gente que se sente sufocada pelo futuro. Rapaz, eu não vou, porque vai que no futuro, né, acontece assim, e o Senhor está simplesmente nos chamando a viver o hoje. Eu acho que nós podemos, inclusive, tirar lições do povo no deserto. O Senhor diz assim, olha, vai cair o maná do céu, mas só é para tirar o alimento do dia. E a lição que ele queria passar ali, vocês precisam confiar que amanhã vai ter de novo. Essa verdade é fácil de ser aplicada no nosso dia a dia? É nada. Não é. A gente quer ver, a gente quer pegar, a gente quer sentir confiança. E o Senhor está convidando vocês, só dizendo assim, olha, sai da tua tenda,
Vem caminhar comigo aqui. Sai desse volto que você chama de segurança e sai para fora. Vem caminhar aqui comigo. Vem depender aqui de mim. Vem saber o que é esperar em mim. E até que você faça isso, é muito provável que você viva frustrado, porque uma vez recebeu um chamado do Senhor e fez questão de engavetá-lo ou deixá-lo de lado. João faz questão de fazer a célebre citação de Isaías 43, quando ele responde com o objetivo de explicar a função e a sua própria obra. Ele diz o seguinte, no verso 23. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Em outras palavras, João está querendo dizer assim: olha, eu sou só um instrumento. Eu sou só um porta-voz. Eu sou apenas um instrumento amado, sim, de Deus, mas ainda um instrumento para proclamar, para anunciar as boas novas do Evangelho, para conduzir outras pessoas que, assim como nós outrora andávamos perdidos, possam ouvir a palavra do Evangelho de Deus. Então João dá essa resposta para os seus questionadores. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e eles não estavam satisfeitos, esse é o ponto, com aquela resposta. Então perguntaram para João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então João responde: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem, ou aquela frase, né? Alguém cujo eu não sou digno de amarrar ou desatar as suas sandálias. Entender esse paradoxo é importante porque, ao mesmo passo que nós compreendemos que nós mesmos não temos poder em si mesmo, também é importante nos lembrar que a nossa autoridade advém do Senhor e do Espírito Santo que atua em nós. De modo que nós não podemos nunca, em hipótese alguma, confiar na força do próprio braço, mas lançar-se diante de Deus e confiar no Senhor, dizendo assim: olha, Senhor, como Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Tá, pastor, o que é que eu devo fazer então? Fazer como o exemplo que você deu? Abandonar tudo que eu estou fazendo e desengavetar aquilo que outrora eu havia conversado com o Senhor, que Deus havia proposto no meu coração? Não. Talvez o que você precisa é reorganizar a sua vida e dar prioridade, dar importância àquilo que de fato é importante. Porque o que te define não é o que você faz, mas como você desenvolve o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Duas lições para a gente retirar aqui para as nossas vidas. A primeira aqui é o exemplo de humildade de João. Não será possível vivenciarmos uma vida cristã saudável enquanto nós não lançarmos os conceitos elevados demais sobre nós e reconhecermos que somos pecadores carentes da graça de Deus. Vai ser difícil demais. Quando eu olho para o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele escreve para Timóteo assim: olha, Timóteo, eu sou o principal dos pecadores. Quando eu olho para João escrevendo o Apocalipse, eu não sou digno. Mas a nossa geração não enxerga assim. A nossa geração olha demais para si mesmo. Existe uma potencialização do indivíduo que se sobrepõe ao que as Escrituras dizem, ao passo de eles esquecerem
que são pecadores, carentes da graça de Deus. E não entendem a graça de Deus porque estão olhando demais para si mesmos. Ou olhando de menos para a multidão dos seus pecados. Dos pensamentos sobre os maus pensamentos. Estão esquecendo dos maus pensamentos. Não há um indivíduo tão danoso para a igreja local quanto aqueles que pensam demais em si mesmo. Que pensam que são legais demais. Ser solícito é importante. Ser generoso é necessário. Ser gentil é obrigação. Mas tenham cuidado para não olhar demais para essas qualidades e acharem e confundirem a identidade de vocês com a de Cristo. E achar vocês mesmos que são um fim em si mesmo. E sabe por que eu gosto de igreja e por que é bom fazer parte de uma igreja não tão grande? É que a gente tem a oportunidade de conhecer e conversar com as pessoas. De poder ter essa proximidade. De podermos compartilhar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos. E temos essa liberdade e ao mesmo tempo essa segurança. Quão fútil, quão danoso e quão prejudicial é indivíduos que tentam andar sozinhos e aquém da igreja. Vocês podem enganar todo mundo, menos ao Senhor. Porque gente precisa de gente. Porque a gente precisa um dos outros. E essa postura autossuficiente nada tem a ver com a humildade que João transmite para nós. Eu não sou Cristo. Eu não sou profeta. Eu não sou Elias, mas eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que é instrumento de Deus para proclamar as boas novas da salvação. Eu sou aquele que está abrindo portas para que o Messias logo mais venha e possa revelar-se a vocês. E essa postura de humildade é muito importante. Segunda coisa, não há nada mais nocivo ao ser humano do que a cegueira espiritual. Gente, isso é muito complicado. E talvez você já tenha visitado essa comunidade de fé, ou outras, e nunca fez uma confissão genuína diante de Deus. Pronto. Hoje é o dia da visitação. Em Lucas, no capítulo 19, verso 42, Jesus diz o seguinte, se vocês soubessem ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Ele dá prosseguimento, lançando uma profecia catastrófica para Jerusalém, no verso 43 e 44, e na parte B do verso 44, ele diz assim, porque você não conheceu o tempo em que Deus veio visitá-lo. E Ele está aqui no meio de nós, e você está fazendo muitas vezes pouco caso para Ele. Eu posso garantir aos irmãos que no dia, isso aqui é uma garantia que eu dou para vocês, para a gente prosseguir para o fim. No dia que Jesus se manifestar nos céus, será melhor nunca ter nascido do que ter Jesus presente entre nós, como é agora, e não tê-lo conhecido. Seria melhor nem existir. Nunca ter existido na história, do que tê-lo aqui e fazer pouco caso. E não dar importância. E não se envolver com a sua obra. E não se alegrar em ser apenas um cristão comum, simples, lutando contra os seus próprios pecados,
lidando com as demandas e as dificuldades da vida, mas ainda nutrindo no coração uma confiança e uma dependência desse Deus que nunca falhou com nenhum de vocês e que nunca vai falhar com nenhum de vocês. Porque aquele que prometeu conduzir vocês até a morada celestial é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra na vida de vocês vai concluir até a volta de Cristo. Então saiam daqui com essa cara triste de vocês, mas saiam alegres, confiantes nisso. Amém? Amém. Pode baixar a cabeça, vamos orar a Deus.